A notificação de casos de doenças relacionadas ao Zika passa a ser obrigatória no Brasil. Instituto Butantan começa na segunda-feira a terceira fase de testes da vacina contra a dengue. O Papa diz que o uso de contraceptivo por causa do vírus é um mal menor. Ordem dos Advogados critica a decisão do Supremo que autoriza a prisão de condenados em segunda instância. Mas delegados e promotores elogiam. Barack Obama anuncia viagem a Cuba, a primeira de um presidente americano à ilha em quase 90 anos. O governo do Rio de Janeiro demite secretário que acredita em cura gay. Morte de filhote de golfinho causa revolta nas redes sociais. O bichinho foi tirado do mar por turistas para fazer selfies e não resistiu. Há menos de 30 mil golfinhos como esse no litoral da Argentina, Uruguai e Brasil. Grande São Paulo fica debaixo d'água pelo terceiro dia esta semana. A indústria do chocolate alivia a situação de desempregados no sul do país. Só esta fábrica aumentou em 10% o número de funcionários para dar conta da produção. Papelão do São Paulo na Libertadores revolta torcedores no Pacaembu. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A partir de hoje, a notificação de casos do Zika vírus passa a ser obrigatória em todo o país. Um dos objetivos é observar casos de microcefalia associados à doença. Em Pernambuco, apenas um dos hospitais do Recife recebeu nos últimos 5 meses quase 400 bebês com suspeita de má formação. E diante de tantos casos, o estado criou 3 novos polos especializados de atendimento. A reportagem é de Flávia Travassos. A Secretaria de Saúde de Pernambuco reconhece a superlotação e atribui a grande demanda ao aumento de pacientes com dengue, chikungunya e zika no estado. Afirma que os casos mais graves são priorizados e que haverá reforço de profissionais e de material. A partir da próxima segunda-feira começa a terceira fase de testes da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Foi enterrado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, o corpo de uma mulher resgatado ontem por uma retroescavadeira de dentro de um rio. O carro em que ela estava foi arrastado pela enxurrada. E teve alta hoje de manhã a mulher que ficou presa nos escombros de uma marquise que caiu durante um temporal de ontem no Rio de Janeiro. Um homem que também estava passando na hora do acidente morreu. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Ezequiel Teixeira, foi exonerado do cargo depois de falar que acredita na cura gay e de comparar a homossexualidade a doenças como câncer e AIDS. Para tentar conter a onda de assaltos, uma escola em Brasília distribuiu uma cartilha com dicas para pais e alunos. Vamos agora ao giro de notícias pelo Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão de condenados com sentença confirmada em segunda instância. Para a OAB, a pena antecipada, quando ainda cabe recurso, contraria o princípio constitucional de presunção de inocência. A Justiça decretou a prisão preventiva de 3 assaltantes em Belém. Um detalhe, eles já estavam presos, mas foram soltos por um problema de interpretação de um juiz de plantão. Na Argentina, frequentadores de uma praia provocaram a morte de um golfinho de uma espécie rara. Eles tiraram o bichinho do mar para fazer selfies. A seguir, a radiação contra o Aedes aegypti. Como é feita a esterilização do mosquito com energia nuclear? Papa entra na discussão sobre o Zika vírus. Ele sugere o uso de contraceptivos diante do risco de microcefalia. Você vai ver já já. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares retomou o projeto de esterilização do Aedes aegypti. É uma tentativa dos cientistas de reduzir a população do mosquito. No avião, de volta à Itália, depois da viagem pelo México, o Papa Francisco mostrou-se favorável ao uso de métodos contraceptivos para mulheres ameaçadas pela epidemia do Zika vírus.
Um dia depois da explosão de um carro-bomba matar 28 pessoas na capital da Turquia, hoje um outro ataque no sul do país deixou 6 militares mortos. A Folha de São Paulo completa 95 anos amanhã. O maior jornal em circulação e audiência do país tem um papel fundamental na imprensa brasileira. Em instantes, o vexame do São Paulo na Libertadores da América. O Corinthians joga para o gasto e vence. O Atlético também começa com vitória. Chocolate é gostoso e dá trabalho. Fábricas aumentam a mão de obra em 10% para dar conta da demanda de Páscoa. A gente volta já já. Morreu hoje em São Paulo um diretor que fez história na televisão brasileira. Durante 41 anos, Orlando Macrini fez parte do programa Silvio Santos. O Corinthians venceu no sufoco na estreia da Copa Libertadores. E o São Paulo teve uma derrota histórica em casa. José Bruno Vicário, boa noite. O que é que os torcedores podem esperar desses dois times da Libertadores? Boa noite, Nascimento, Raquel. O Corinthians ainda está em formação e tem esse bom início da assim tranquilidade. Já o São Paulo tem um grupo bem complicado pela frente e agora vai ter que conseguir bons resultados fora de casa, que não vai ser fácil. As fábricas de chocolate criaram 29 mil empregos temporários pensando na Páscoa. Na Serra Gaúcha, famosa pelos chocolates artesanais, o trabalho tirou muita gente do sufoco. Os Rolling Stones já estão no Brasil para shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E foi aqui, há exatos 10 anos, que Mick Jagger e companhia tocaram para 1,5 milhão de fãs. E a gente encerra o SBT Brasil com um pouquinho da apresentação histórica na praia de Copacabana. Boa noite, Brasil. Tchau.